Aleluia. Os irmãos que estão se movimentando, se puderem ir chegando para nós terminarmos, nós vamos, essa segunda plenária até 9h50, nós vamos cumprir esse horário, né? Para que não passemos, sabemos que amanhã os irmãos têm atividades, porque é dia útil. Meus irmãos, uma segunda característica que se atribui ao pentecostalismo, além dessa da aversão pelo exercício do pensar, vamos lá? É a hipervalorização do aspecto emocional em detrimento do racional, né, que geraria uma postura dicotômica, como se aquele aspecto emocional, né, fosse o único, exclusivamente aspecto do espírito, e o aspecto racional fosse do diabo. Isso eles dizem que a gente também fazia. É uma coisa interessante de se pensar, que o pentecostalismo, ele não tem um fundador, um representante. Então, pessoas com posições radicais, a gente tem em todos os lugares, pessoas que têm posições que são radicais, que são posições extremas. Não só no pentecostalismo, como em qualquer outro segmento, como qualquer outra expressão da religião cristã, ou repartição. Por exemplo, o pastor Ezequias é presidente da comissão de apologética. Ele sabe que ele lida com pessoas de várias formas dentro da comissão, com vários temperamentos, homens de Deus que têm suas formas de ser. Um ou outro pode ter uma divergência, às vezes, por alguma questão. Não significa que aquela pessoa seja ruim, mas ela tem um temperamento que é diferente. Então, Lutero, por exemplo, se você analisar as obras de Lutero, meu Deus do céu, Lutero parecia bipolar, né? Uma hora Lutero é antissemita, outra hora Lutero é sionista. Lutero é o ser humano, meus irmãos. Esse é o ser humano. O ser humano é isso. Feliz daqueles que são lineares, não é? Tem só uma forma de ser. Eu não tenho essa graça de ser assim. Até por problemas mesmo. Eu sou meio, entendeu? Tem lá meus altos e meus baixos. Mas o fato é que algumas pessoas, sim, podem ter dito que a atividade racional era do diabo, ao passo que a atividade emotiva fosse do espírito. Mas essas pessoas não são a totalidade do pentecostalismo, não representam todo o pentecostalismo, certo? Elas podem ter tido importância histórica, como Charles Parham, né? Eles podem ter um pensamento um pouco radical dentro dessas áreas, pensamento extremo, mas ele não representa o pentecostalismo como um todo, né? O pentecostalismo é um movimento muito rico, com grandes expoentes, com grandes teólogos, pensadores, com grandes pessoas que atuaram e ainda, né, nos dias de hoje atuam, que elas não podem ser tidas, né, esses extremos não podem ser tidos como todo. Então, o pentecostal, ele não é materialista, nem é espiritualista. Ele é uma pessoa que usa a sua racionalidade, mas entende que essa racionalidade tem limites, e ele crê que Deus, né, entra no curso da sua história, age dentro da sua realidade, transforma realidades difíceis, faz milagres, contrariando a lógica humana, não é? Alguém fica assim um pouco preocupado, dizendo: mas Deus não pode contrariar a lógica que Ele mesmo criou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O pentecostal é tão bíblico e é tão tradicionalista do ponto de vista teológico, que ele crê na queda de forma absoluta. A queda transtorna não só nós como seres morais, mas transforma a natureza como ser inanimado. O texto bíblico diz isso. Diz que a natureza foi transtornada desde lá do capítulo 3 de Gênesis, né?
espinhos e cardos, abrolhos. Maldita é a terra por causa da rebelião humana. Paulo fala em Romanos que a natureza geme, juntamente conosco com dores de parto, aguardando a redenção. Então, o pentecostal crê nisso. E crer nisso é ser essencialmente bíblico e tradicional do ponto de vista da confissão da religião cristã. Porque crê que a queda não foi só degenerativa do ponto de vista moral, mas do ponto de vista físico, não é? A nossa mente não ficou intacta, ela sofre os efeitos decadentes da queda. Então, a gente não tem pensamentos puros, ilesos de ideologia, de tendências, de vontades, de influências, inclusive espirituais, malignas ou divinas. O pentecostal crê em tudo isso. Então, veja só, a ideia da natureza ser perfeita é uma ideia hoje já superada. A natureza, até do ponto de vista físico, já é vista como tendo determinados problemas que precisariam ser corrigidos. E a gente sabe que isso é decorrente da queda. A ideia de uma natureza perfeita é uma ideia, né, newtoniana, dentro de uma física ainda de causa e efeito, em que a visão de Deus era deísta. Deus não intervinha na realidade. Por quê? Porque Deus criou a realidade, Ele criou tão perfeita, deu corda e abandonou. Ele não mais intervém. Então, essa teologia cessacionista é proveniente desses raciocínios também, né? Do ponto de vista da física, de um universo de causa e efeito fechado, funcionando como um relógio. E hoje a gente já sabe que o universo é imperfeito, né? Tem uma questão científica que se estuda em física, da entropia, né? Que a gente caminha para uma degeneração natural. O universo caminha para isso, para essa degeneração natural. É claro que Deus, na sua bondade, Ele preservou o universo, preserva a terra, de forma que ela possa conter vida. Preserva-nos existindo de maneira que a gente possa viver. Mas isso não significa que a gente é perfeito. Por quê? Porque o tempo está passando e a gente vai morrendo células, vai adoecendo, vai tendo problemas, dificuldades. Então isso mostra que os efeitos da queda estão aí, evidentes. O pentecostal, ele crê que ele padece essas coisas por efeito da queda. E quando o milagre de Deus se estabelece na nossa vida, não é uma quebra de lei, né, como alguns se opunham. Não, Deus não pode quebrar as leis que Ele mesmo criou. Um milagre é uma quebra de lei. Também não é uma suspensão da lei, como o C.S. Lewis cria. Deus suspende temporariamente o funcionamento. Mas é o que o pastor Ezequias que é perito, né, em línguas. É o que a gente chama de prolépse. O milagre é uma antecipação do que vai ser na eternidade. A perfeição. Então, porque ele dizia, Deus não pode fazer milagre porque é um Deus perfeito, criou um universo perfeito. E quando Ele faz um milagre, Ele está corrigindo uma coisa imperfeita. Hoje a gente sabe, o universo não é perfeito. A física, a nova física, a física quântica, prova isso. O universo não é perfeito. Então veja, nós temos condições mínimas de sobrevivência, mas caminhamos para o colapso. Caminhamos para o colapso. Por quê? Porque a queda transtornou tudo. Mais bíblico que isso, impossível. Mais bíblico que isso, impossível. Então, hoje a gente já sabe que até mesmo o funcionamento físico contém problemas, contém dificuldades, contém mudanças muito sutis e pequenas, mas que no cômputo geral, que no passar dos anos e bilhares de anos, se Jesus não vir, culminará exatamente num problema sério. Então veja, o milagre, ele é uma antecipação do que será na eternidade perfeita, quando Deus estabeleceu o seu reino de forma definitiva, e aí consertar todas as coisas e deixá-la no lugar, porque a nossa queda, a rebelião humana, transtornou tudo, inclusive a criação. Então, o pentecostal crê nisso. Quando se crê em milagre, não é que se duvida da perfeição divina. Não, se afirma, né, a rebelião humana, que transtorna a criação divina. Só isso.
Então o milagre não é. Então, se você parar para pensar, eu poderia. Amanhã eu quero ver se eu dou mais alguns exemplos para vocês dessa linha. Se a gente sentar numa roda para conversar com jovens sobre isso, eles vão entender. Eles vão compreender. Porque eles estão estudando essas coisas. E o pentecostal crê nisso e isso não se choca com o texto bíblico. Muito embora não seja recomendável que se use o texto bíblico como livro de física. Porque o texto bíblico não tem esse propósito. Mas mesmo assim, se a gente usar de forma consciente o texto bíblico, ele ainda nos auxilia no entendimento dos problemas que a realidade nos coloca. Então, é tranquilo para a gente estudar isso, mas a gente precisa dar oportunidade de haver esses momentos reflexivos entre a juventude. Nós temos que ter os momentos avivalísticos, momentos em que a gente busca o resgate dessa nossa tradição pentecostal, de a gente chorar, de nós falarmos em línguas, enfim, de termos a manifestação, de termos os nossos momentos, com Deus, de elevação espiritual. Porém, é necessário que aconteça também momentos de reflexão, momentos de ponderações, em que a gente converse sobre esses assuntos de maneira bem aberta, bem franca, ouvindo, não querendo ter todas as respostas, não tendo essa pretensão, mas para conversar, para tentar ajudar a nossa juventude. Então, essa hipervalorização do aspecto emocional é um espantalho também. Há uma valorização, sim, a gente reconhece essa valorização da dimensão emotiva, dessa dimensão espiritual do ser humano. Ao passo que, numa sociedade extremamente racionalista, esse aspecto do ser humano ele é desconsiderado. Porque o texto bíblico, quando fala amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, está abordando esses dois aspectos. O coração ali é a figura da parte emotiva. Na verdade, é o resumo dessa parte emotiva, do nosso eu interior. Ao passo que a alma é a parte racional. No texto bíblico é justamente essa a ideia. É a parte racional. Então, o amor a Deus não é só em uma área, é em todo o nosso ser. O ser completo do ser humano precisa amar a Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua sabedoria, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Então, esse equilíbrio deve ser buscado. Existe uma ou outra pessoa que desvalorizou o intelecto, o pensar e hipervalorizou a emoção? Sim, mas ele não representa a totalidade do pentecostalismo. É uma pessoa que foi tomada como amostragem para ficar sendo agora o espantalho em que vai ficar se batendo o pentecostalismo. Mas isso não representa a totalidade do pentecostalismo. Então, não é uma característica do pentecostalismo, é uma característica de alguns pentecostais, sobretudo no passado, que são tomados como exemplo de absolutismo, é tomado essa parte para colocar como todo. Então isso é desonestidade intelectual também. Vamos lá. Confusão entre sentimento e direção do Espírito Santo é uma coisa que nós realmente precisamos sempre estar corrigindo, porque não é difícil que isso aconteça, mas não é uma característica absoluta do pentecostalismo. Ou todo mundo aqui se confunde entre uma coisa que você sente por si, porque você quer, ou quando o Espírito Santo de Deus direciona? Eu tenho certeza que nós temos aqui um percentual maior de pessoas que sabem discernir a direção do Espírito Santo do seu sentimento pessoal. Eu tenho certeza absoluta. Já houve momentos que a gente se enganou? Já aconteceram momentos de eu me enganar absolutamente acerca desse aspecto. Era uma coisa que eu queria, eu estava sentindo pessoalmente, e eu pensei que pudesse ser do Espírito Santo. Mas a coisa é tão certa que logo depois eu concluí que não era. Por quê? Porque o caminho era errado, porque a direção era equivocada. Entende? E aí você mesmo se corrige. Se você for sensato, se você tiver discernimento, se você tiver bom senso, se você for sensível,
Quem aqui já não foi Natan alguma vez? Pode construir, porque Deus é contigo, Davi. Não era a direção do Espírito Santo. Era a vontade dele de agradar o rei. Mas depois, Deus vai e diz a ele, ó. Até Natan já confundiu. Só que Deus o corrigiu. Ele foi sensível a ponto de voltar lá e dizer, olha, não vai ser o senhor que vai construir, não. Desculpa aí, porque aquela hora, como dizia naquele programa de falha nossa. Entendeu? Então, isso acontece. Mas dizer que todo pentecostal e tudo que acontece no pentecostalismo é confundido sentimento pessoal com direção do Espírito Santo, é mentira. Não. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. E disse o Espírito Santo, apartai-me. E no pentecostalismo acontece isso. O Espírito Santo fala. A gente dá lugar para ele falar. Inclusive para corrigir o nosso sentimento que pode se confundir com a vontade dele. Ele tem que falar justamente para corrigir o nosso sentimento que está sendo confundido com a vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo tem que entrar em ação, para corrigir isso. No pentecostalismo isso acontece. Porque a gente aqui, vamos falar na nossa nomenclatura, a gente dá lugar. Não é? A gente dá lugar para ele agir. Vamos lá. Uma quarta característica. O fundamento do obscurantismo, né? A imperícia hermenêutica lá de 2 Coríntios 3 e 6 e a vulnerabilidade do pentecostalismo. Isso aqui eu vou encerrar justamente com essa reflexão com os irmãos. Esse texto, ele é um texto que foi muito utilizado por algumas pessoas, por alguns pentecostais. E é necessário que a gente entenda. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Conquanto alguns pentecostais tiveram uma certa imperícia hermenêutica no sentido de interpretar esse texto como sendo um desaconselhamento a se estudar, essa interpretação pentecostal não está de todo errada. Hoje eu repenso o que eu já falei um dia. Não está de todo errada. Não está. Por que eu digo que não está? É claro que a lei aqui, a gente sabe que se refere não à lei propriamente dita, mas muito mais a uma interpretação dela que se dava. Muito mais a uma interpretação dela que se dava. Não é? De ela matar. Muito mais do que matar do ponto de vista físico, se mata do ponto de vista espiritual. E a lei de Moisés, que nos dias de Jesus dificilmente era lida, porque quando se falava muito de lei ali, sobretudo era a tradição dos anciãos e não a lei de Moisés. Aquela lei ali era uma letra que servia para matar. Matar as pessoas de terem acesso a Deus, sobretudo. Ela obliterava, ela obstaculizava, ela impedia a passagem das pessoas a ter acesso a Deus. E Jesus falou disso. Jesus falou disso. Ai de vós, escribas e fariseus. Vocês ficaram na porta. Vocês nem entram e nem deixam aqueles que queriam entrar passar.
Eles criaram um obstáculo. Então, conquanto isso tenha dado base para muitos lugares criar barreiras para se estudar teologia, por outro lado, pessoas sem muito preparo, estudando em instituições que desacreditasse do movimento pentecostal, poderiam de fato se sentirem estimuladas a duvidar das suas experiências com o Espírito Santo e trazerem esses ensinamentos para a igreja pentecostal. Então, o excesso não foi de todo prejudicial. Teve alguns prejuízos, mas teve mais benefícios. Hoje, eu ressalvaria. Por quê? A prova, eu vou ter que dizer, não vai ter jeito. Eu vou... Depois, pastores aqui, pode puxar minha orelha, viu, pastores aqui? O senhor tem autoridade para isso. Esse movimento aí que está criando a despentecostalização, querendo, né? Não é um movimento externo. Os nossos jovens bebendo em fontes de despentecostalização, duvidando da experiência do Espírito, duvidando do batismo do Espírito Santo, duvidando dessas coisas. Eles estão para o lado de fora, entre aspas, né? Rede social, etc. Mas eles estão fazendo a cabeça de muita gente, não é só de jovem não, tem obreiro também, e tem obreiro até mais de idade, assim, da minha idade ou um pouco mais, que agora ele está se achando muito inteligente. Ele está dizendo assim, agora eu estou entendendo mesmo. Agora eu descobri a verdade. Esse negócio aí não faz sentido. E aí ele vem dar aula na escola dominical. Com o que ele aprendeu na semana com esse negócio aí. E lá ele começa a tentar desconstruir o pentecostalismo com as ideias que ele bebeu de gente que não é pentecostal. Ora, gente que não é pentecostal vai raciocinar de forma não pentecostal. Óbvio como é. Parece até desnecessário dizer, mas é óbvio. O Stanley Horton, já de saudosa memória, teólogo centenário, né? Morreu com mais de 100 anos. Tem um livrinho que o CPAD lançou em 97, O Avivamento Pentecostal. Fininho. Stanley Horton. Ele diz o seguinte, que o ponto de vista dele, ele falou, eu quero que vocês entendam que o ponto de vista do pentecostal é um ponto de vista sobrenaturalista. Certo? Ponto de vista sobrenaturalista. Se você tirar esse pilar do pentecostalismo, evidentemente que tudo que vier dali para frente vai se chocar com o pentecostalismo. Só que o fato mais interessante é que tem um outro livro da CPAD, que inclusive não é pentecostal o livro, mas é muito interessante, bem honesto, Panorama do Pensamento Cristão. Na parte de história, panorama histórico para formar um pensamento cristão, na parte que ele vai falar sobre os pentecostais, o autor diz o seguinte, na primeira linha do item que ele vai falar sobre pentecostais, que o modernismo, que era a filosofia da modernidade, se choca com a doutrina mais básica do cristianismo. Ele não diz do pentecostalismo, ele diz se choca com a doutrina mais básica do cristianismo, que é a crença na sobrenaturalidade. Então, assim, com muito amor no coração, com muito respeito e temor, eu digo para vocês, se a gente não crer em sobrenatural, a gente está perdendo tempo no cristianismo. Porque o cristianismo é sobrenatural.
Ele é sobrenatural. E começa por onde? Começa pela concepção de Jesus. Presta atenção. Você está noivo. Tua noiva aparece grávida. Mas não é de você. E ainda diz para você, mas eu sou virgem. O que você vai dizer para ela? Cria vergonha na cara. Quem é que faz José mudar de ideia, meus irmãos? Hã? Sonho que ele tem. O anjo aparece e diz, não deixe, porque ela está grávida e o que ela tem no ventre é da minha parte. O cidadão só volta atrás se ele for crente mesmo, porque senão não volta. Então, primeiro lugar, meu irmão, é uma história que se você contar para qualquer pessoa racionalista, ela vai dizer, rapaz, que é isso? Começa por aí. Depois, vamos seguir. Fora a ideia de que Deus, se permitir fecundar o óvulo de uma menina, se desenvolver por 9 meses, usar fralda, cuero. Imagina, Jesus, Criador do universo, usou fralda. Vai caber na mente racionalista? Diz aí para mim, irmão. Seja muito lógico, racionalista. Dá para acreditar que o rei do universo ficou no braço de uma menina? E ela deu mamar para ele? Dá? Dá para acreditar que o rei do universo se submeteu a esse tipo de coisa? Se abdicou dessa forma? Dá, cabe no racionalismo? Cabe isso? Diz aí para mim. Não cabe. Está na religião errada. Aí veja. Ressurreição. Por que as mulheres vieram dizer, e ele disse, mas rapaz, elas tiveram alguma visagem aí, porque não é possível, esse negócio não acontece. Ressurreição nunca foi crida de forma racionalista, é impossível ressuscitar. Só se Deus fizer isso. Mas é impossível, humanamente falando. É milagre é isso. Tanto que o Tomé falou, se eu não vir a marca, os sinais de onde ele foi machucado, não vou crer, não vai ter jeito. Ele aparece e diz, Tomé, seja crente, não incrédulo. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Uma coisinha interessante. O homem inventa coisas, e coisas boas inclusive, porque o homem tem dúvidas. Deus não proíbe ninguém de ter dúvida. Deus proíbe a incredulidade. Isso é diferente de dúvida. Dúvida é uma coisa normal e humana. A incredulidade é que é proibida. Aí ele diz, Tomé, você crê porque você viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. E sabe por que isso? Porque se todo mundo exigisse uma prova igual Tomé, hoje só tinha ateu aqui dentro. Porque Jesus não vai aparecer aqui e mandar você passar o dedo aí na palma da mão dele de novo, não vai fazer isso de novo não. É por fé, meu irmão. É por fé, minha irmã. Duvidar da operação do Espírito, achar que não tem respaldo porque alguém faz desmandos em nome do Espírito, mas não está sendo, na verdade, instrumento de Deus, não justifica. Nós não podemos abrir mão daquilo que nos caracteriza. Há uma decadência que deve ser corrigida, deve ser combatida. Mas não se combate essa decadência com cessacionismo. Não combate essa decadência com incredulidade. Se combate essa decadência com Bíblia ensinada de forma correta.
Paulo não proibiu a igreja de Corinto de falar línguas. Paulo queria regulamentar o culto. Corrigir excessos é diferente de querer apagar o espírito. E o que tem muita gente hoje querendo fazer é apagar o espírito. E uma coisa é fato: não vai apagar o espírito. Vai matar uma comunidade de fé pentecostal. Agora o espírito não apaga. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Não vai. Pode ter certeza, pode apagar nessa comunidade. Ah, aqui a gente não quer mais. Ok. Ele é educadíssimo. Se eu não suporto estar onde não me queiram, imagine ele vai para outro. Para outros corações que desejam e que querem e que anseiam. Agora tem que se reconhecer que o pentecostalismo ficou vulnerável por conta desse vácuo doutrinário. Ele ficou refém, ficou presa fácil de pregadores inescrupulosos que usam o nome do Espírito Santo de maneira extremamente irresponsável, mentirosa, manipuladora. Esses precisam ser corrigidos, não podem ocupar o púlpito para pregar, não podem ser prestigiados em eventos, precisam ser tremendamente corrigidos. Por outro lado, meus irmãos, não se corrige isso dando o púlpito para quem zomba da nossa fé em rodas por aí, tá? Desculpa aí, eu vou ser bem sincero. Também não dá para ficar dando púlpito para gente que fica brincando com a cara da gente, em rodinhas por aí, em programa de rádio, dizendo que palavra de Deus só tem onde tem teologia reformada, que teologia reformada é sinônimo de palavra de Deus. Não, teologia reformada é um sistema teológico. É teologia de uma determinada confissão. Bíblia é isso aqui, aquilo lá é teologia. E teologia é questionável, não caiu do céu não. Seja teologia pentecostal, seja teologia reformada, todas elas são questionáveis. Agora a Bíblia é uma coisa, teologia reformada é outra. Pega lá o Stanley Horton, depois do culto aqui, ó. Lê lá o primeiro capítulo. Ele vai dizer, o que foi produzido no período da modernidade, do ponto de vista científico, gerou evolucionismo. Do ponto de vista teológico, gerou teologias cessacionistas ou incrédulas. O que equivale quase mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, amanhã eu vou fazer uma meia-culpa aqui com vocês, dizendo que eu queria corrigir os excessos do pentecostalismo, lendo gente que não acredita no movimento pentecostal. E isso não está certo. Não. Eu não preciso ler o cessacionista para corrigir o pentecostalismo. Eu leio o Ezequias Soares, que é pentecostal, que é culto e que corrige esses excessos. Eu não preciso ler o cessacionista que zomba de mim, em programa de rádio, em livros, em artigos, em conferências, que tratam a gente como se fôssemos incrédulos que precisam ser evangelizados. Não, nós não estamos precisando de evangelismo. Nós somos crentes em Cristo Jesus aqui. Nós temos evangelho aqui. Nós temos fé fundamentada aqui. E de lambuja, a gente arruma um monte de cidade tirando gente da miséria, da droga, da prostituição, do alcoolismo. Né? O pentecostal faz isso. E o pentecostal faz isso sem casa de recuperação. O pentecostal faz isso só pregando o evangelho, a pessoa aceita, vem para cá e muda de vida. Eu conheço centenas de pessoas assim. Mesmo assim, ainda tem igrejas pentecostais que possuem casas de recuperação,
né? Abrigo de crianças abandonadas, abrigo de idosos. Só que o pentecostal é como pata. Bota o ovo e não canta. Né? O ovo de pata diz que é melhor do que o ovo da galinha, só que a galinha canta. Faz uma coisinha e sai cantando. O pentecostal não. Ele faz e deixa para receber no tribunal de Cristo. Essa é a diferença. Porque o pentecostal entende que a sua atuação não se faz com a força humana. A assistência humana é assistência coadjuvante. A assistência protagonista é o Espírito. É o Espírito que lidera, é o Espírito que determina, é o Espírito que manda. Ah, mas não está acontecendo isso no pentecostalismo que eu conheço. Aí se corrige o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo, a priori, funciona dessa forma. Amém? Bem, eu consegui vencer minha introdução. Amanhã a gente continua com 3 pontos aí, mais a conclusão. Mas eu prometo para os irmãos que a gente vai cobrir toda a nossa matéria, tá bom? Ali na CPAD tem bons livros, os melhores são do pastor Ezequias, em segundo lugar vem os meus, tá bom? Tem lá o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, para quem quiser, só tem 13 unidades.